Olá, olá a todos os amigos do canal Demisiana Mundo Secreto. E eu vou começar com essa notícia aqui, que é uma notícia pertinente, muito pertinente ao que se refere à divulgação. Lembrando que a divulgação é a cereja do bolo. Tudo que acontece no mundo, todas as ações do Loirão visam a divulgação, porque isso, de fato, vai elucidar todos os problemas do mundo. Aliás, todas as mazelas do mundo tem o seu epicentro, tem uma conexão direta com o acobertamento do grande segredo. Sem falar das tecnologias suprimidas, corrupção, isso, substâncias ilícitas, tudo está conectado com esta organização transnacional ilegal. Os M12 estão sendo expostos pela primeira vez na história. Sim, o presidente Truman pediu o James Forrestal, lá na década de 40, para formar um comitê especial para lidar com a questão de OVNIs. Eles foram ganhando poder década a década, até que estabeleceram um governo paralelo, lembrando que eles construíram seu poder em cima da Lei de Segurança Nacional, e isto foi estabelecido junto ao lobby do Nelson Rockefeller na ocasião. 1947. É claro que isso é uma longa história, estou dando apenas uma prévia para vocês. Lembrando que tem um especial sobre os M12 no canal, no acervo do canal. Os M12 estão sendo expostos pela primeira vez na história como uma organização não eleita, que responde apenas a si mesma e atua sem qualquer supervisão governamental, fecha aspas. Lembrando que esta organização transnacional, isso é muito bem delineado pelo Dr. Steve Greer, tem braços e tentáculos em todos os países do mundo, inclusive aqui no nosso país, infelizmente. Tá? Mas isso não é exclusividade apenas do Brasil. Praticamente todos os grandes players globais têm ali uma franquia dos sites negros. Dando continuidade. Aqui, Macaco Wall Street, fonte do X. Lara Logan entrevista o denunciante federal, coronel aposentado, já de idade, o Dr. Timothy Schindler. Ele revela a existência, presta atenção nisso aqui, de uma agência secreta. Agência secreta que não presta contas a ninguém, a não ser para si mesma. E não eleita no governo dos Estados Unidos, sem qualquer supervisão, coisa que o Dr. Greer já fala há muito tempo. Então, esse tipo de denunciante de primeira mão é que, de fato, o Dr. Greer está trabalhando nos bastidores para que possa depor no Congresso dos Estados Unidos, dando imunidade para essas pessoas e devida proteção para que eles possam expor toda essa rede global que tem o seu epicentro nos Estados Unidos. Eles não prestam mesmo juramento de posse e respondem apenas a si mesmos e não podem ser submetidos à lei de liberdade de indoutrinação. É uma organização paralela. Não é verdade, Dr. Timothy Schindler? Isso. Eles não estão sujeitos à lei de liberdade de informação? Perguntou a entrevistadora, no caso a Lara Logan. Não. Então o público não pode obter seus registros? Exatamente. Trabalham à margem da lei e da supervisão federal e da supervisão do Comitê do Senado. Eles têm alguma supervisão? A si mesmos. Ele respondeu na lata. Isso aqui é sensacional, sem precedentes. Dr. Timothy Schindler expôs a existência de uma entidade singular e poderosa dentro do governo dos Estados Unidos. E deu nome ainda. Ele desenhou. Vou desenhar para ver se vocês entendem. O Conselho dos Inspetores Gerais para a Integridade e Eficiência. Esta agência aqui, que tem aqui, seria CIGIE. CIGIE. Isso, com essa sigla aqui. De acordo com o Dr. Schindler, essa não é uma agência comum. É uma verdadeira anomalia. Trata-se de uma organização não eleita que opera sem qualquer supervisão. Então entendam, esta organização que faz a ponte entre a superfície e o Serviço Secreto Espacial espúrio, que é coordenado pelas empresas contratadas de defesa junto ao complexo militar dos Estados Unidos. Trata-se de uma organização não eleita que opera sem qualquer supervisão externa,
Seus membros inspetores gerais, IGs, embora prestem o juramento de posse padrão do Serviço Federal, respondem exclusivamente a si mesmos, criando um paradoxo de autorregulação dentro da máquina estatal. Que coisa. É realmente terrível. Teve pessoas que chegaram para o Dr. Greer e falaram, mas Dr. Greer, como o Trump, sei lá, o presidente não tem o que fazer, ele não pode realmente barrar esta instituição? Bom, eles trabalham em cima da Lei de Segurança Nacional. Então, para você deter essa organização, você tem que anular, cancelar, revogar a Lei de Segurança Nacional. Só que tem um efeito colateral bastante perigoso. Qual é esse efeito colateral? É que várias informações sensíveis e estratégicas do governo dos Estados Unidos seriam expostas para o mundo inteiro. E é claro que várias nações estrangeiras teriam acesso a essas informações. Então, seria terrível. Então, é uma saia justa, muito grande, bem complicado. E eles construíram o seu império em cima da Lei de Segurança Nacional. Então, é um pouco complicado, não é tão fácil assim. Embora opere sob autorregulação no gerenciamento de dados confidenciais, essa organização conta com sólido respaldo da Lei de Segurança Nacional, como havia dito para vocês. Então, para você deter esta organização, você tem que simplesmente revogar a Lei de Segurança Nacional. Aí todos os segredos dos Estados Unidos ficam expostos. Todos, inclusive das agências de inteligência. Isso aí simplesmente iria destruir o país dos Estados Unidos, que tem muitos inimigos globalistas. Seria terrível, sem falar de pessoas, agentes do terror, seria algo, assim, incalculável. Seria algo que não dá para você contornar uma situação dessa. Seria um efeito colateral muito nocivo. A estrutura do SIG consolida essa autonomia excepcional. Embora haja um presidente executivo vinculado ao escritório de gestão de orçamento, OMB, o controle real sobre as atividades IGs é exercido pelos próprios inspetores gerais. Esse modelo gera notável falta de transparência, caracterizada por 2 pontos críticos. O SIG não está sujeito à Lei de Liberdade de Informação, no caso da FOIA. Então, se eles restringirem qualquer informação, mesmo que passe pela Lei de Liberdade de Informação, essas imagens, esses vídeos, esses documentos classificados não vão vir a público, impossibilitando o acesso público aos seus registros. Seu funcionamento interno possui supervisão congressual efetiva. Essa condição única transforma o SIG em uma espécie de organização dentro da organização, ou seja, é a base do Estado profundo, governo paralelo. Pois é. Então tem que vir um coronel PhD e expor isso, porque tem muitas pessoas, quando eu falo do Dr. Steve Greer, apesar que o Dr. Steve Greer tem vários indícios sólidos, sem falar de testemunhas militares. Mas, vindo agora, esse novo denunciante vem reforçar ainda mais e confirmar de uma vez por todas tudo que o Dr. Greer alega há muito tempo. E se você tem dúvida ainda, é melhor você rever os seus conceitos. Como resolver isso? O Dr. Greer já falou como resolver isso. Tem 2 vias, daqui a pouco vocês vão entender. Eu vou desenhar para vocês como que resolve esse problema global. Ele é paradoxalmente o órgão para onde são encaminhadas queixas sobre outros inspetores gerais, como em alegação de que o IG, o Departamento de Defesa, estaria, por exemplo, cometendo atos ilícitos dentro do governo. Enquanto permanece blindado de escrutínio externo, não pode ser investigado por ninguém. O resultado, conforme a denúncia, é uma agência que detém o poder de investigar e auditar o governo federal, mas que em sua própria operação goza de um nível de soberania sem paralelo, levantando questões profundas sobre a responsabilidade e o controle democrático. O controle das funções de inspetores gerais, IGs, é exercido pelos próprios IGs. Que poder, hein? Que poder, não respondem a ninguém mesmo. Essa estrutura gera questionamentos fundamentais, especialmente porque denúncias contra o IG, como acusações de fraude por descumprimento do dever, são direcionadas ao próprio CGE. Então, se você quiser denunciar essa organização, vai ser investigada pela própria organização. E é claro que eles vão ser absolvidos. Não precisa ser muito inteligente para chegar a essa conclusão. Né?
para investigação. Esse mecanismo de autorregulação levanta sérias preocupações quanto à efetividade e falta de supervisão externa, diz aqui o coronel aposentado, PhD, fazendo essa denúncia realmente bombástica. Essas agências vinculadas a uma estrutura de poder paralelo, prestem atenção, utilizam a Lei de Segurança Nacional para se brindarem de qualquer escrutínio, qualquer tipo de investigação. No entanto, a simples revogação dessa lei hoje não seria viável, pois resultaria em vazamento de dados sensíveis a potências estrangeiras. Uma verdadeira catástrofe para a segurança nacional. Claro, expor todos os seus dados à nação estrangeira é uma catástrofe. Óbvio. Ainda mais para os Estados Unidos, que é uma superpotência. Além disso, a arquitetura desse sistema é tão compartimentada, tão fragmentada, em vários pedacinhos. É uma caixa que está dentro de uma caixa, que está numa terceira caixa e está numa quarta caixa. Se tornou praticamente impossível decifrar suas inúmeras caixas de dados isoladas. Diante desse cenário, a única saída viável, presta atenção, seria uma exposição pública massiva, combinada com um robusto programa de proteção a testemunhas, coisa que o Dr. Guri está providenciando agora. E a um custo de $400 mil, porque você tem que fazer várias viagens para detectar essas testemunhas, reunir essas testemunhas, junto com militares, tá? E isso está sendo feito paralelamente ao governo. Tá? Então, uma iniciativa dos Buenas Verdes dos Estados Unidos para combater essa organização transnacional, que são os desertores dos sites escuros ou espúrios. E o próprio Dr. Guri fala que alguém está financiando. Então é uma ação privada, não governamental. Porque eu achava que sairia de uma ordem executiva. E pelo visto, o Loirão preferiu não agir desta forma. Porque de alguma maneira eles conseguem ter acesso a essas informações. Porque está tudo aparelhado. É tudo cooptado. Então vai agir por fora, tá? Então essa ação vai agir por fora para reunir essas provas e proteger essas testemunhas na última atualização do Dr. Steve Greer. Essa medida poderia levar a uma debandada de desertores desses programas ilegais, desmontando a estrutura por dentro. Sim, porque 99% das pessoas que trabalham nessas instituições pensam que fazem parte de um programa classificado reconhecido pelo governo, mas não. Pois bem, Loirão sabia da Federação Galáctica o tempo todo, afirma ex-general israelense Haim Eshed. E ele está ratificando aqui uma afirmação que ele fez em 2019. Então, ele veio a público mais uma vez. Por Melvin Gaskell, ex-chefe de segurança espacial israelense, Haim Eshed, então não é qualquer um, reafirmou sua surpreendente alegação de que o presidente dos Estados Unidos, Loirão, tinha conhecimentos de uma secreta federação galáctica. Uma certa federação galáctica de extraterrestres. E segundo relatos, esteve perto de revelar a verdade. Bem perto. Em entrevista ao jornal em hebraico, só não revelou porque, segundo o próprio Haim Eshed, os extraterrestres, na ocasião de 2019, falaram que eles não estão prontos ainda. E isso vai escambar numa invasão fake. Vamos esperar um pouquinho mais. Em entrevista ao jornal hebraico Yodit Aharot, Eshed afirmou que os governos dos Estados Unidos e de Israel mantêm contato com vida extraterrestre há anos. E segundo aqui o ex-presidente das repúblicas, fazia parte das repúblicas soviéticas, na verdade, grandes players, grandes presidentes do mundo estão a par da situação. Hoje, isso é uma certeza absoluta, sem falar do Vaticano. De acordo com ele, os dois países assinaram um contrato com a chamada Federação Galáctica, um acordo, acordo velado. Hoje o assunto é sobre acordo velado, mais um acordo velado. É claro, quando você vai fazer um acordo de caráter que envolve extraterrestres e tecnologia exógena, isso não vai ser público, vai ser algo secreto, mesmo que a lei não permita. Concedendo permissão a extraterrestres para realizar experimentos na Terra, conforme relatado
pelo ndtv.com. O que será? Porque, assim, o Ryan Shader, ele faz algumas afirmações, mas não dá detalhe nenhum. Aí você pode interpretar isso do jeito que você quiser. Né? Shader alegou que a cooperação se estende até mesmo a uma suposta base conjunta, que estaria em Marte, onde astronautas americanos e representantes alienígenas supostamente se encontram. A existência de bases e postos avançados extraterrestres na Terra há milhares de anos é consistentemente relatada por pesquisadores como Igor Swang, Andrija Puhari, que era agente da CIA e também da Mossad, e fazia parte do projeto Stargate, né? de visão remota, junto com o grande visualizador remoto, que foi o Pat Price, junto com o Igor Swang, que eram os garotos prodígios do projeto Stargate, que se destacavam. Todos envolvidos no projeto Stargate. Sem falar do Dr. Russell Targ, Hal Pudolph também, tem vários nomes. O programa de visão remoto da agência de 3 letras. E por Charles Hall, que conviveu diretamente com Star White por mais de 2 anos. E falando do Charles Hall, logo eu vou trazer esse especial sobre Charles Hall e os Star White, que seriam os brancos altos, como um tipo de extraterrestre. As evidências apontam que nenhuma dessas raças manifestam intenção de subjugar ou conquistar o planeta. Sim. Aliás, todos os relatórios de visão remota deixam isso claro. Não tem essa pretensão. Mesmo porque eles já estão aqui há milhares e milhares de anos, antes mesmo do homem surgir. Na verdade, são pontos de parada. Na grande maioria dos casos, apenas um posto avançado. Nada mais do que isso. As evidências apontam que nenhuma dessas raças manifesta a intenção de subjugar ou conquistar o planeta. Nunca houve um acordo formal entre governos terrestres e essas civilizações. Em vez disso, desenvolveu-se uma consciência mútua da presença desses postos avançados, onde ocorre um diálogo restrito entre as espécies. Uma espécie de trégua baseada em uma conformidade diplomática tácita. É só isso. Então, realmente não é um acordo, mas uma relação diplomática. Essa aqui é a verdade. É crucial compreender, meus queridos, isso é o erro da maioria dos ufólogos e pesquisadores, é um erro crasso, inclusive, que pode ser demonstrado com facilidade. É crucial compreender que quem verdadeiramente governa esse processo cósmico, quem dá as cartas no cosmos, não é a civilização física, como um extraterrestre, porque um ser extraterrestre físico, ele no máximo vai estar na escala evolutiva tecnológica 1 ou 2. Lembrando que nós estamos na escala 0. Pleiteando ser um dia, como fala o Dr. Greer, uma civilização tipo 1 que controla a energia do próprio planeta. Então, o ser físico, no máximo, é nível 1 e nível 2. Consegue controlar também a energia da sua própria estrela, no caso, o Sol aqui. Agora, seres que conseguem criar um universo, que conseguem atuar no multiverso, é característica de seres multidimensionais ou interdimensionais, que daí vão ocupar o nível 3, 4 e 5 da escala de Kardashev, ou seja, eles estão num outro patamar. Esses são os verdadeiros protagonistas do universo. Lembrando que ser físico trabalha junto com ser interdimensional. Quer um exemplo disso? Vou dar um exemplo. O próprio JP dá um exemplo disso. Os nórdicos físicos trabalham com nórdicos interdimensionais. E esses seres interdimensionais é que dão as cartas. E ponto final. É crucial compreender que quem verdadeiramente governa esse processo cósmico não são raças físicas. A verdadeira agência transformadora e o interesse genuíno no desenvolvimento da consciência pertence aos seres interdimensionais. Lembrando que, por exemplo, nessas incursões de OVNIs na Europa, são todos OVNIs de plasma. Grande maioria, seres interdimensionais. Interdimensionais, na grande maioria dos casos. E também existem alguns casos de ARVs, naves de reprodução alienígena. E os seres físicos trabalham em parceria com seres interdimensionais.
Porque, veja, se eu consigo controlar a energia da minha própria estrela, imagine aqueles que conseguem controlar a energia de uma galáxia inteira. É outro nível. Né? E é bom entender que eles podem criar uma galáxia inteira. Algo que, na nossa concepção limitada, seria uma propriedade ou característica de um Deus. Agora, imagine o universo inteiro. São seres que estão próximos à fonte criadora. Esta que é a verdade. A gente valoriza muito ser físico. Ser físico pleiadiano, como se eles fossem os maiorais do universo. Não. Não mesmo. Não mesmo. Na hierarquia galáctica, eles estão assim. É lógico que nós estamos no fundo do poço, né? Mas eles estão apenas no primeiro ou segundo degrau, no máximo. As espécies físicas que observamos, mesmo com sua tecnologia transdimensional avançada, apenas replicam uma fração das capacidades inatas dessas entidades superiores. As verdadeiras arquitetas da transformação exógena em andamento são os seres interdimensionais. Eles que estão fazendo acontecer. Aliás, a decisão deles, quem bate o martelo sobre o que acontece no universo, são esses seres interdimensionais. Lembrando que, esporadicamente, um ser, por exemplo, das Pleiades pode se tornar um ser interdimensional através da sua evolução espiritual. Mas a grande maioria, 99% dos pleiadianos, são seres físicos. Não são seres interdimensionais. E isso vale também para os andromedanos e arcturianos. Não estou dizendo que não existam arcturianos interdimensionais. Eu estou dizendo que o povo arcturiano em si são seres físicos. A última janela, o contato e o segredo e o futuro da supressão francesa e o protocolo civil, a batalha pela verdade extraterrestre. A jornada da revelação. Caso, prova, iniciativa francesa de contato 2007-2011. Então, em 2007 e 2011, Dr. Greer conseguiu conversar e convencer o governo francês entre 2007 e 2011 para fazer um protocolo de contato. E esse protocolo de contato seria orquestrado pelo governo francês e expor a verdade dos extraterrestres. Haveria o quê? O desembarque dos extraterrestres em 2007 e 2011. O motivo real, porque o segredo é mantido a qualquer custo. Por causa do combustível fóssil. Por causa do quê? Do império das guerras, né? Porque dá muito dinheiro, dá muito lucro. Eles não querem que isso acabe, obviamente. As 3 saídas, cenários possíveis para divulgação, tudo isso nós vamos discutir. O desafio final, a evolução da consciência humana. Conclusão, a convergência dos próximos 24 meses. Vamos entender isso aqui. O caso prova. A iniciativa secreta da França, o governo tentou o contato oficial e foi impedido. Quando em 2007, 2011, o governo de Sarkozy, tá ele aqui, chapéu branco, tá? Um dia a França teve um chapéu branco no poder. Que ministro da Defesa francês, tá? Liderado pelo almirante Pierre Morin, também. Objetivo: estabelecer contato interestelar pacífico e científico, colaboração com o Dr. Steve Greer para protocolos de contato. Demonstração do protocolo de contato, objetivos rastreados. Interessante que eles fizeram uma demonstração para o governo francês. Eles falaram, de fato, o protocolo C5 funciona. Incrível. Inclusive tem documento desclassificado que confirma isso. Tem gente que ainda fala, será que o protocolo C5 funciona? Pois bem, para o governo francês funciona e funciona muito bem. Sem falar do Instituto Skinwalt, que praticamente junto com as agências de inteligência estão interagindo com extraterrestres, junto o quê? Utilizando o protocolo de contato do Dr. Steve Greer. Objetos rastreados, 200 mil quilômetros por hora. Observação de veículos transdimensionais. Foram fotografados e documentados. O impedimento. O que impediu isso? O que bloqueou essa iniciativa? Os sites negros americanos. Comunicados aos Estados Unidos uma ligação hostil ao embaixador francês, exigiu que ficassem longe dos ativos dos Estados Unidos. Olha, receberam um telefonema, né? No caso, o presidente francês, na ocasião, que era o Sarkozy. Olha, para com esse negócio aí de contato com o terrestre, vai mudar o mundo, vai mudar a economia do mundo, porque vai vir Mad Bad. Ameaçaram ele. Ativos, pressão do alegado comitê Majestic 12 forçou o quê? O cancelamento. Dr. Greer se lembra que fez uma experiência de contato com o ministro da Defesa francesa em 2010.
Esse documento, tá? Tem documento, tá aqui, documento. Fala sobre a experiência espiritual que a humanidade precisa. Imagine vocês, a França, o governo francês, pedindo um documento falando sobre a necessidade da humanidade se espiritualizar e fazer o protocolo de contato. Está aqui para vocês. Está aqui. Documento. A pena que pirou. Aqui. Documento. Olha só que incrível. Aqui. Ministério da Defesa da francês. Tá aqui. Pois é. Para tantos brinquedos de... pois é. Para tanto, os brinquedos de pulso eletromagnético escalar têm que ser desligados, pois eles poderiam usar isso para falsificar uma invasão, atacando as naves. Inclusive, o próprio Dr. Griff aborda esse ponto. E aqui, meus amigos, olha só, são fotos do contato com o governo francês. Tá? Aqui uma labareda, tá? Aqui os objetos utilizando tecnologia transdimensional. Realmente maravilhoso. Motivo real, não é o medo, é o poder. O segredo não protege as pessoas, protege o sistema. É, o segredo, o grande segredo sobre a existência dos extraterrestres, na verdade, é aonde o sistema se protege, é uma autodefesa do sistema. Ameaça existencial, status quo. Energia, fim do petróleo, gás, redes elétricas, nuclear, transporte, fim dos motores a combustão, a jato, economia, colapso das indústrias multimilionárias. Consequência direta. A tecnologia já existe, claro. Controle da gravidade, documento Wilbur Smith, 1954. Já foi dominada há muito tempo. A física das naves é a mesma da energia livre, cura transdimensional, sem falar das Mad Bad. Inércia do poder. A função principal dos líderes é manter a homeostase do fornecimento global de energia. Ninguém quer gerenciar uma mudança tão radical, como disse o Dr. Steve Greer. Loirão é o primeiro a tentar fazer isso. Só que para isso ele tem que reconfigurar a geopolítica mundial. E também expor os Majestic 12. E, diga-se de passagem, não é uma tarefa fácil. Incidente revelador. Em 1989, meus amigos, quando a falsa bandeira extraterrestre foi usada para manter o segredo. Por exemplo, em 1989, Ronald Reagan e Gorbachev, presidente da ex-União Soviética, se reuniram, estavam prontos para fazer um anúncio público conjunto sobre a existência dos extraterrestres e entregar as tecnologias. 1989. Incrível. Ameaça. Um membro-chave do comitê é sequestrado por um OVNI. Interessante, eles estavam já se dirigindo para fazer esse pronunciamento público, já estava tudo combinado. Aí, no trajeto, um dos membros da comitiva veio um OVNI e sequestrou ele, foi abduzido, entre aspas, tá? Mensagem, os extraterrestres falaram para eles, ó, se disserem a verdade, extraterrestres nada, os sites negros. Se disserem a verdade ao público, sequestraremos todos os presidentes do mundo, fecha aspas. A verdade, segundo Greer, era uma operação de falsa bandeira, OVNI dos projetos negros se passando por ETs para ameaçar e coagir. Bem interessante. Guinea Cap, na Austrália, por exemplo, é um local onde eles produzem seres sintéticos que se passam por alienígenas, sem falar de híbridos. Olha só essa informação. Republicano Tim Burchett, alguém me avisou do túnel? Você realmente quer desorganizar tudo sobre a divulgação de OVNIs? O Tim Burchett falou isso no programa aqui do YouTube do George Knapp e Jeremy Corbell, junto com o congressista Burleson. Olha, eu estava no elevador da Casa Branca, no túnel, melhor dizendo, e alguém chegou para mim e falou, olha, você não pode falar sobre os extraterrestres porque isso vai acabar com as religiões do mundo. Vai ameaçar o status quo. Foi isso mesmo, ele foi ameaçado. O deputado Tim Burchett revelou que alguém a bordo do túnel do Capitólio tentou intimidá-lo para que desistisse da investigação sobre os OVNIs, alertando sobre os potenciais impactos na religião e questionando se ele realmente queria buscar a verdade. Eu estava no túnel e alguém me chamou, palavras do Tim Burchett, e se aproximou e disse, você realmente quer fazer isso? Tem certeza? Você realmente quer desordar tudo? Expor tudo, a verdade? Como isso poderia afetar a religião e todas essas outras coisas? Jared Moskowitz,
disse que a arrogância das pessoas que pensam que não podem lidar com isso é inacreditável. Não é da alçada deles decidir o que podemos ou não lidar. Fecha aspas. Verdade, os fanáticos religiosos. E os Estados Unidos tem muito. Quer ver um exemplo de fanático religioso? Tá aqui. Um ótimo exemplo. E o pior é que muitos deles são poderosos e trabalham com a BlackRock e a Wall Street. Depois disso, o príncipe aqui, meus amigos, da Cabal, confessou ao Dr. Greer que seu desejo era que as pessoas odiassem os extraterrestres. Por isso que nós fazemos campanha para demonizar os extraterrestres. Confessou na cara do Dr. Steve Greer. Para que, supostamente, o Cristo deles possa voltar na Terra. Na verdade, ele era um fanático religioso. O príncipe ainda disse, é por isso que estou financiando e investindo na BlackRock, Wall Street e na Cabal. Porque eles irão levar o mundo à destruição final. E para que Jesus possa voltar, o mundo tem que ser aniquilado. É isso a justificativa dele. Um fanático religioso. Existem várias motivações diferentes entre os sites legais. Alguns estão por cobiça e poder, ganância mesmo, mas outros por fanatismo. Eles não são um grupo totalmente coeso. Existem aqueles que estão por dinheiro e poder, mas o pior é o grupo de religiosos fanáticos que acreditam nas suas cabeças que Jesus só retornará com a guerra e com uma falsa guerra contra os alienígenas. E querem desmascarar a verdade de Cristo. Disse que o príncipe Hunan van Losten na cara do doutor Steve Greer. E aqui, meus amigos, uma informação realmente maravilhosa vindo da nossa Thaís Akashimoto. Daqui a pouco, entendo, isso aqui é uma linha de raciocínio, daqui a pouco eu vou chegar no Brasil. Então prestem atenção. Tudo está conectado. Aliás, para você entender certas coisas, você precisa entender certos conceitos. Vem no pacote. Thaís Akashimoto, postagem. Ainda estou na metade da entrevista, mas estou curtindo pacas, diz ela. Na verdade, tem inteira aqui. A ex-presidente de uma república russa, no tempo da União Soviética, afirma ter sido contatado por extraterrestres e convidado a bordo de um OVNI enquanto estava no cargo. Então ele era presidente de uma das repúblicas da ex-União Soviética. O presidente referido aqui, o ex-presidente no caso, é o Kirzan Yunzinov, ex-presidente da República da Kalmúquia e presidente de longa data da Federação Internacional de Xadrez, FIDE. Apresenta o relato público mais detalhado até o momento de um suposto encontro extraterrestre ocorrido enquanto ele era chefe de Estado, em setembro de 1997. Ele também faz afirmações extraordinárias sobre o conhecimento de OVNIs entre alguns líderes mundiais. Então, ele falou, muitos líderes mundiais estão totalmente a par da existência dos extraterrestres. Agências de inteligência e instituições religiosas, como o Vaticano. Yunzinov ocupou altos cargos de política, foi membro do Conselho de Estado do URSS, assessor do Putin, diretamente, ele fala, Putin está totalmente a par da existência dos extraterrestres, encontrou-se repetidamente com R. Kissinger, já falecido, a gente sabe que ele é da Cabal, o Jimmy Carter e o Papa João Paulo II. E é um amigo próximo do Dalai Lama. Lembrando que o R. Kissinger, ele era um cara das relações internacionais, não quer dizer que ele conhecia ele, que ele era envolvido com ele, tá? Por favor. Aliás, praticamente todos os líderes do mundo, no tempo que ele era vivo, conheciam e até ele... assim, se comunicavam com ele periodicamente. Isso não quer dizer absolutamente nada. Tá? Pois bem, isso não prova nada também. Isso aí é ver pelo em ovo, por favor. Tá? Vou fazer esse adendo aqui. É amigo próximo do Dalai Lama, ele afirma que sua experiência com OVNIs foi reconhecida por Boris Yeltsin e discutida por Putin, no tempo que o Boris Yeltsin era presidente do URSS. Ele também mencionou que ter tido uma conversa profunda sobre assuntos com R. Kissinger e que parecia já saber sobre os OVNIs antes de falarem. Vamos colocar aqui os principais tópicos das suas afirmações bombásticas. O encontro, 1997. Então ele foi levado a bordo de uma nave alienígena, onde todos os alienígenas ali usavam um tipo de macacão amarelo. Durante uma viagem oficial a Moscou, Yunzinov afirma ter sido convidado a entrar num tubo brilhante e translúcido que saía de seu apartamento na cobertura. Sim, porque, vejam só, meus amigos, abduções benevolentes, e os extraterrestres agem dessa forma, eles convidam. Né? Convidaram ele aceitou. Onde foi transportado para uma grande nave.
Ele descreve um vasto espaço interior, múltiplos seres humanoides vestidos roupas amarelas. E a comunicação via telepática, né, que geralmente é assim mesmo, em todos os casos. Ele enfatiza que estava calmo, consciente e sóbrio. E passou horas a bordo da nave conversando ali, comungando com seus interlocutores extraterrestres. Testemunhas independentes. Na manhã seguinte, seu chefe de gabinete, motorista e um pastor chegaram ao seu apartamento para escoltá-lo até o aeroporto. Revistaram o apartamento mais de 1 hora. Ele não estava lá. Telefones, roupas, sapatos estavam intactos, mesmo porque ele estava ali, viajando na nave extraterrestre. Não houve registro de sua saída. Ele não apareceu repetidamente em um cômodo que já havia sido revistado diversas vezes. Simplesmente apareceu ali, foi teletransportado. E a polícia foi acionada imediatamente. Agora vamos para o ponto que interessa, a mensagem transmitida pelos extraterrestres ao mundo. Os seres disseram que a humanidade ainda se encontrava no estágio embrionário, de desenvolvimento tecnologicamente avançado, mas espiritualmente imatura. Tem que dar esse salto no campo morfogenético do planeta. A espiritualidade está muito ruim na Terra. Muita reclamação, e mesmo aqueles que se dizem espertos reclamam o tempo todo, criticam o tempo todo, diz que já acabou tudo. Não estou me referindo a vocês, mas tem pessoas, infelizmente, com esse perfil, que só usar uma casca. Infelizmente, é uma triste constatação, mas tem que ser dita. Criticavam as batalhas intermináveis, que isto é um modus operandi. Aliás, desde 1952, do George Van Tassel, 1977, comandante Virilon, sempre realmente dando ênfase para o fim das batalhas intermináveis, como uma pré-condição para o contato, por isso que o Loirão está pleiteando pela paz, inclusive. A destruição ambiental. E é bom frisar que o Madurinho parece também saiu da lei Magnitsky. Saiu, o Madurinho. O ex-ministro Ernesto Araújo, não pude confirmar, mas ele afirmou isso. Então, o Loirão quer resolver isso pela via diplomática. Pressão e via diplomática, parece que ele foi proibido a usar qualquer ação militar pelos extraterrestres. Pois bem. E o desenvolvimento de brinquedinhos, comparando o comportamento da humanidade ao de formigas que destroem o próprio formigueiro. O Vaticano e o Dalai Lama. Em 19 afirma que o Papa João Paulo II disse: não estamos sozinhos, e fez referência a um observatório do Vaticano encarregado de estudar fenômenos extraterrestres. Ou seja, o próprio Papa João Paulo II, numa ocasião que ele se encontrou com ele, afirmou que os extraterrestres existem de verdade. Civilizações subterrâneas e subaquáticas. Ele afirma que militares de várias nações detectaram embarcações não identificadas submersas durante a Guerra Fria, e afirma que existem os intraterrenos e também bases subaquáticas. Realmente fantástico. E também ele era muito amiga da médium búlgara Baba Vanga, já falecida. Por que ele falou? O Zinov afirma que esperou meses antes de tornar o assunto público, devido às consequências políticas. Ele acabou decidindo que alguém no poder precisava se pronunciar primeiro e resolveu ser ele mesmo. O assunto permaneceria estigmatizado para sempre. A reivindicação mais abrangente. Ele acredita, presta atenção, que a inteligência não humana está lentamente criando uma massa crítica. Despertar da consciência, de consciência humana, ao contatar indivíduos em toda a sociedade, políticos, cientistas, místicos e civis, para preparar a humanidade para um evento de contato aberto iminente. Sim, justamente isso. Por isso que tantas pessoas estão tendo contato com orbes de plasma. Por isso que o campo magnético da Terra está enfraquecido justamente por causa das injeções de massa coronal. E o 3i Atlas também é outro fator. Falando em 3i Atlas, já mudou de cor de novo. Agora está dourado. Estava vermelho, já esteve verde, azul e agora dourado. E daqui, sexta-feira, já estará mais próximo do nosso planeta. Tá? As coisas estão acontecendo muito rápido. É uma infestação de seres de plasma em várias partes do mundo. Ou seja, mundos interdimensionais sobrepostos ao nosso. Para o quê? Para acelerar esse processo. O próprio JJ Bintz diz o seguinte, que se 1,5 bilhão de pessoas despertarem a sua glândula pineal
e a sua percepção extrasensorial, é claro que a maioria não vai conseguir lidar com isso, porque vai ver espíritos, seres extradimensionais, vai comungar com esses seres. Vai ser exatamente como acontece na casa do Chris Bledsoe. Você vai cozinhar com o orbe de plasma do seu lado, falando com você, comunicando telepaticamente, e isto à vista de todos. É porque tem a manifestação física. 1%, presta atenção, conseguindo se adaptar com esse processo, consegue arrastar os demais. Isso é mudança do campo morfogenético. É para um salto de consciência. Para preparar a humanidade para um eventual contato aberto. Michael Salla fez uma postagem aqui, meus amigos, retratando aqui, olha só, o presidente da ex-república soviética, junto com esses seres aqui, todos com traje amarelo. Lembrando que eles são seres de outra dimensão, tá? Segundo esse ex-presidente. São seres interdimensionais. É ótimo ver Kirsan Yunslov sendo entrevistado e compartilhando mais detalhes sobre sua experiência de ter sido levado por extraterrestres em uma espaçonave em 1997. Ouvi falar da história dele pela primeira vez em 2010 na TV russa, mas nessa entrevista com Jess Mikkels, ele também fala sobre diferentes líderes mundiais e OVNIs que estão a par do assunto. Visão da realidade de civilizações não humanas. Baba Vanga, certa feita, o Kirsan estava ali comungando, conversando com o Baba Vanga, que era amiga dele. Acreditava firmemente que a humanidade não estava sozinha. Quando Kirsan perguntou se estava sozinhos, ela reagiu batendo nele e dizendo que ele era estúpido por não ver que os seres estavam por toda a parte, incluindo no chão e debaixo da terra, ou seja, os seres intraterrenos, e no céu também. Para ela, essa constante percepção de entidades era um tormento. Ela conseguia falar com almas e seres invisíveis, incluindo pessoas que já haviam desencarnado e ainda não haviam nascido, sugerindo que ela se movia entre realidades, entre mundos. Aliás, logo, logo, todas as pessoas vão ser como Baba Vanga. Vão realmente desbloquear a sua glândula pineal e vão ter percepção extrasensorial. Além disso, ela apontava para baixo e dizia que eles vivem lá, confirmando a existência de civilizações subterrâneas. Kirsan também mencionou que ela previu que o sofrimento é predeterminado, observando que a humanidade está no limiar de uma nova era, passando do Buda do sofrimento para o Buda da compaixão e posteriormente para o Buda do amor. Realmente maravilhoso. Postagem aqui do Dr. Michael Salla. Dr. Michael Salla acredita que estamos definitivamente nos aproximando de um anúncio oficial sobre a existência de OVNIs. Algumas casas de apostas oferecem a probabilidade de quase 100% de certeza que o loirão vai divulgar a verdade sobre os extraterrestres. Imagine vocês. 100%. A verdade, 98%. Revela a verdade nos próximos dias, como uma onda de apostas que já soma 6 milhões de dólares. Então, todas as casas de apostas, 98% de probabilidade do loirão divulgar a existência dos extraterrestres até o final do ano. Não estou brincando, isso aqui é notícia oficial e está aqui para vocês. A probabilidade de Donald Trump revelar a verdade sobre os OVNIs são de quase 100%, com uma onda de apostas que já soma 6 milhões de dólares. Impressionante. As 3 vias para a divulgação. Como quebrar esse impasse? Primeira, exposição jurídico-midiática. Mecanismo denunciantes com provas materiais vazam dados de tecnologia reversa e projetos escuros. Isso já está acontecendo e sendo providenciado. É claro que existem ainda algumas pendências e sabotagem dos escuros que não querem que esses denunciantes se apresentem. Resultado, debandado em massa, ações judiciais incontornáveis, fim da cobertura. Via 2, ruptura, ação direta. Desertores dos projetos negros conduzem uma ação militar para tornar expor instalações secretas. Eles estão fazendo uma ação militar, mas não para estourar os sites negros, não para derrubar essas instituições, mas para reunir provas e documentos irrefutáveis. Isso está acontecendo agora, a custo de $400 mil nos próximos 6 meses, segundo o Dr. Steve Greer, e um empresário que está bancando isso. Resultado, revelação forçada e violenta, alto risco. Esse é um alto risco.
Via 3, transcendência, o protocolo civil. Mecanismo, iniciativa civil liderada por Michael Herrera, e o Instituto Skywatcher. 10 a 20 mil pessoas em alta consciência criaram um corredor energético televisionado de protocolo de contato. Coisa que o Dr. Greer também está correndo vertiginosamente, providenciando, promovendo os protocolos de contato, para que isso possa realmente ser efetivado. Seres interdimensionais benevolentes desativam sistemas globais e protegem participantes e fazem um pronunciamento de paz. Meus amigos, o Dr. Greer, ele está tentando por todas as vias, ele chuta para todos os lados. Mas a gente não precisa dos Buenas Verdes, a gente não precisa do Loirão. Ele é bem claro. Se um grupo de 10 mil, 20 mil pessoas criar essa egrégora, um protocolo de contato, alguém pode sugerir assim, mas eles podem tentar abater as naves, porque elas vão tentar se materializar. Não. Os extraterrestres vão, nesse momento, desativar toda a tecnologia dos escuros no mundo. E vão forçar a divulgação. Nada vai poder parar. E só necessitamos, nesse caso, apenas de 10 a 20 mil pessoas. Só isso. E ainda assim, infelizmente, isso é uma grande dificuldade. Terceira via, em detalhe, protocolos de contato massivo, a solução que não depende de governos ou violência. Liderança, Michael Herrera e Jake Barber, Instituto Skywatcher. Aliança, facções benevolentes dentro das agências de inteligência que estão já promovendo isso. Aliás, várias agências de inteligência já estão recebendo extraterrestres, segundo Michael Herrera. Facções benevolentes das agências de inteligência dos Estados Unidos. Metodologia, um grande show espiritual televisionado. Criação de corredor energético, ponte entre a Terra e o céu, a Cúria Matê. Desligamento global dos sistemas de projetos negros e armas no mundo inteiro. Proteção dos participantes por uma bolha, uma espécie de escudo protetor. E nesse caso, eles não poderiam forjar uma invasão fake. Pronunciamento público e direto dos seres extraterrestres. Lembrando que os extraterrestres preferem esta opção aqui. Eles preferem que essa interação com o ser humano possa realmente mudar o campo morfogenético e mudar o mundo e ter essa ação direta, sem depender de ninguém. Pois é. Pré-requisito, encontrar 10, 20 mil pessoas com consciência suficientemente evoluída para sustentar o evento e assimilar o contato sem pânico ou distorções, com a mente poluída, ou com medo também, não vai ajudar em nada. Visual, imagem conceitual de uma grande multidão em um círculo ao ar livre, com um pilar de luz conectando o céu estrelado. Maior obstáculo, consciência humana. A tecnologia está aqui, nós estamos prontos? O problema, sem uma mudança do campo morfogenético coletivo, o contato será interpretado através do medo e de velhos paradigmas. É demônio, é anjo, invasão alienígena, velhos paradigmas da Matrix. Catalisação cósmica. O objeto interestelar 3 Iatras e sua interação com o Sol estão alterando o campo magnético terrestre, carregando o quê? A ionosfera. Isso permite a aparição de seres de plasma, que estão se multiplicando. E eu vou provar isso, pena que não dá tempo agora. Existem inúmeras evidências que seres de plasma estão aparecendo, sem falar do próprio testemunho do Uri Geller, da Nicola Mitchell, pesquisadora, e do próprio Stephen Burns, que atuam na psique humana. Aproximação de uma frota de 750 objetos similares que acompanham o 3 Iatras. O processo, uma intervenção exógena, a suave para elevar a frequência da consciência planetária e preparar o terreno para a assimilação da verdade. Conclusão, a convergência final, preste atenção. A janela se fecha entre 6 a 24 meses. Status quo é insustentável. E não é só o Dr. Greer que tem essa opinião. Ross Contert, John Ramirez, inúmeras fontes da inteligência. A apreensão interna, denunciantes externa, fenômenos, a transcendência, consciência, está no ponto de ebulição. O pronunciamento do Dr. Greer, o último capítulo desse processo de divulgação ocorrerá nesse período crítico. O convite final.
Estamos no limiar de uma escolha coletiva. Ser arrastados para a verdade por ruptura ou ascender conscientemente para recebê-los através do contato. A resposta, de fato, pode ser o contato. Ponto de ebulição, ponto sem retorno. É isso que a humanidade se encontra nesse momento. Tem muitas pessoas que acham que as coisas vão ficar normais. Não vai, não existe possibilidade do mundo ficar nesse mesmo lenga-lenga por mais 2, 3, 4, 5 anos. É simplesmente impossível. E essa não é a minha opinião. De todos os pesquisadores responsáveis, sem falar dos fatos. Mudança geofísica já é iminente, totalmente perceptível. A esfera de Bulga fez a profecia, decifrada por dois, no caso, um especialista linguístico finlandês e outro italiano. As profecias também, proto-egípcias, debaixo da pirâmide, da grande pirâmide de Gizé, falando também dessa mudança iminente. O véu vai cair, já está caindo, que separa os mundos. Agora vamos para a geopolítica. Hoje eu inverti a ordem. Apesar que a geopolítica hoje e sempre esteve estritamente relacionada com o mundo da exopolítica. Queira você ou não. Logo, logo todo mundo vai descobrir isso, mas vai descobrir da forma mais, assim, nada legal. É melhor descobrir aqui no canal Demis Viana Mundo Secreto, porque isso vai ser uma surpresa, um impacto muito grande. Estados Unidos e Paraguai assinam um acordo que prevê forças militares americanas no país. Segundo o Departamento de Estado, e a assinatura da SOFA reflete o compromisso dos Estados Unidos em coordenar estreitamento com o Paraguai. Lembrando que Bolívia, também agora, próxima dos Estados Unidos. Chile, idem. Só falta Colômbia, Peru, que vai ter as eleições, já estão aí batendo a porta. E o país principal, maior geograficamente. Vocês sabem muito bem quem é. O nosso. Isso aqui, essa notícia foi sugerida pela Nina Costa, gratidão. E quando eu me deparei com essa notícia, eu tive o meu momento eureka. Eu consegui realmente compreender o que está acontecendo e eu faço questão de compartilhar com os senhores e com as senhoras. Prestem atenção. A dupla jogada. Recursos críticos e tecnologia exógena na reconfiguração do poder global. Sim. Então entendam. Existem várias prioridades. E no mundo da geopolítica, ele se mistura com o mundo da exopolítica, e isso nos traz uma realidade multifacetada, que poucos conseguem interpretar. E aqui no canal tem esta proposta, mostrar para vocês o que está sucedendo com fatos, com evidências. A dupla jogada. Por que da lei magnífica ser suspensa? Vocês vão entender agora. Acordos velados. Inclusive, esse acordo velado não é tão velado assim, porque foi cogitado abertamente. Olha, terras raras está na mesa. Pois é. Prestem atenção. Acordo tático e recursos minerais como moeda geopolítica. A retirada unilateral das sanções da lei magnífica contra o Brasil não constitui um gesto diplomático, mas sim uma contrapartida calculada por um acordo estratégico de 465 milhões de dólares. É quase $500 milhão. O financiamento proveniente da USA Corporation, financeira dos Estados Unidos, para o desenvolvimento internacional, na sigla DFC, foi integralmente direcionada para a expansão da Mina Serra Verde em Goiás, exatamente onde se enconra a Arca de Caldas Novas, segundo JP. Você pode achar isso coincidência, mas não é coincidência mesmo. E tá aqui a notícia, tá? Notícia oficial, totalmente verificada. Estados Unidos financia um projeto de terras raras em Goiás. 465 milhões de dólares.
Interessante. E o próprio governo disse, olha, a questão das terras raras está na mesa. Ou melhor, a questão das arcas, vamos interpretar isso bonitinho, está na mesa das negociações. Meus amigos, entendam uma coisa. Loirão, com certeza, sabe sobre as tecnologias suprimidas, sobre os Majestic 12. Se você tem consciência disso, presta atenção no que eu vou falar para vocês. O que é prioritário? O que é realmente relevante? A divulgação, claro. Porque divulgando isso, toda essa estrutura de poder desaba na sequência. Então, as minhas ações devem convergir nesse ponto que, para mim, é prioritário. Ok? Porque as questões geopolíticas, dentro desse contexto, se tornam pequenas, insignificantes. Tá? Dentro do contexto. Não estou dizendo que não é importante, é claro que é importante. Mas, quando você tem que tomar decisões, você precisa ter em mente o que é, de fato, prioridade. E as arcas é prioridade global. Ponto final. Porque a partir das arcas, lembrando que o JP, quantos aqui se lembram? JP afirmou no nosso canal, acho que foi na primeira entrevista, que ele prestou junto com o Dr. Michael Salla. Eu até comentei com a Thaís, eu tô me recordando do que o JP falou algo importante sobre Caldas Novas, me confirma, ele falou isso mesmo. Ele falou que a Arca de Caldas Novas seria a primeira a ser ativada. E pairar sobre os ares. Bom, se a Arca de Caldas Novas vai ser a primeira a ser ativada, com certeza é prioridade absoluta para os Estados Unidos. Prioridade absoluta! E se é prioridade absoluta, você está aberto para qualquer tipo de concessão. Ponto. Ok? Pois bem. O financiamento proveniente da OEC Corporation financeira dos Estados Unidos para o desenvolvimento internacional, eu já falei. Minas Verdes em Goiás. O acordo negociado sob demanda explícita do nosso comandante-chefe atual, o Lulu. Ok? Possivelmente com o objetivo tático de proteger figuras institucionais. Garantir aos Estados Unidos o fornecimento exclusivo de longo prazo até 2030, controle total, terras raras, entenda a Arca, até 2030, produzidas no local. Lembrando que esta região estava sendo disputada pela União Europeia, globalista. E os Estados Unidos ganhou essa disputa, ou a concorrência, vamos colocar dessa forma. E nós sabemos também que os escuros querem sabotar a ativação das arcas, para que a divulgação e a revelação não aconteçam. Então é algo grande que está sobre a mesa, não é qualquer coisinha, não. A operação foi marcada pelo uso em comum de ativos da NASA para mapeamento detalhado da região. Verdade, aqui. NASA publica fotos satélites de Caldas Novas, em Goiás. Veja na íntegra. Tá aqui. Aqui, exatamente nesse local. A Arca do Brasil. Recentemente, que foi designada a Arca do Brasil pelo Google Maps. Agora eles apagaram. Mas não tem problema, eles reconheceram. E todo mundo viu e viralizou. Arca do Brasil. Interessante. Bem interessante. Ah, JP no chat, gratidão pela presença do JP. 2. O elemento estrutural oculto, a Arca de Caldas Novas. O foco intensificado na região de Goiás sugere uma motivação de dupla camada. Imagem de satélite de alta resolução revela uma formação anômala e distinta. Uma depressão oval de solo arenoso com vegetação esparsa, em nítido contraste com o bioma do entorno. Característica semelhante a onde se encontra a Arca da Ucrânia, em Donetsk Sands Parque Nacional, e também no Novo México, como vocês podem ver aqui na gravura. Bem similar mesmo ao que acontece em Caldas Novas, Brasil. Sensacional. É justamente ali que vão explorar as terras raras, que foram disputadas.
Você pode acreditar que é coincidência, é um direito seu, mas que coincidência, hein? Ainda mais a NASA tirando foto, depois do Google Maps acaba designando o nome como Arca do Brasil. Você pode achar tudo isso coincidência, é um direito seu. Mas, segundo fontes, JP, sem falar do Dr. Michael Salla, que isto é bastante consistente e demonstra o contrário. Esta formação apresenta características geomorfológicas idênticas a outros 2 sítios de alto interesse global: Olesk e Santos, Ucrânia; Novo México, Estados Unidos. Tais estruturas são identificadas como base em relatos como denunciantes militares, como JP, e pesquisas acadêmicas, como do Dr. Michael Salla, como a arcas, repletas de tecnologias, arcas espaciais, no caso de Caldas Novas, no subsolo. Por isso que ela se distingue da vegetação ao seu redor. Né? Ela tem essa peculiaridade, porque ela acaba irradiando, né? Isto, frequência que torna o seu entorno totalmente arenoso. O mesmo que acontece em Olesk Santos, Novo México, e também em Caldas Novas. Tais estruturas são identificadas como bases em relatos de denunciantes militares. A pesquisa, eu já falei, possivelmente artefatos tecnológicos, estruturas ancestrais de origem não terrestre sepultados. Pois bem. A Arca de Caldas Novas, portanto, transcende o interesse geológico, representando um ativo tecnológico exógeno de valor incalculável. Fortuitamente ou não, desculpem, colocalizado com os depósitos minerais estratégicos. Então pode ser a mescla das duas coisas ou apenas um mero pretexto. Né? Pode ser também a junção dos 2 fatores ou apenas um mero pretexto. 3. O cenário estratégico ampliado é a corrida pela ativação. É uma verdadeira corrida pela ativação das arcas. Corrida contra o tempo. E o tempo é curto, muito curto. A convergência entre a aquisição de terras raras e o interesse nessas arcas insere-se em uma operação de escopo mais amplo, identificada como Operação Caribe. É, muito mais amplo, um contexto maior, um escopo maior. Seus objetivos declarados são duplos: ativar a arca localizado em Porto Rico, e também assegurar o controle sobre estruturas piramidais no sul da Venezuela, descrito como salas de registro. Então, olha o que está em jogo: as salas de registro na Venezuela, a Arca de Porto Rico e a Arca do Brasil. Pois é. O objetivo final é inequívoco: garantir a primazia na ativação e controle dessas tecnologias, impedindo que facções rivais, comumente referidas como os escuros, ou elementos hostis dentro de programas espaciais secretos, a sabotem ou se apropriem para fins adversos. Lembrando que o próprio JP afirmou que a Arca do Pacífico, os escuros tentaram sabotá-la. Sabotar a arca para que ele se ativasse de forma desordenada e causasse uma catástrofe perto ali da costa do Pacífico, né, entre o Havaí e ali Califórnia, São Francisco. Então isso não é qualquer coisinha, não. 4. Conclusão e implicações, a divulgação como ponto final. Para as facções identificadas como chapéus brancos, a ativação coordenada e segura das arcas não é uma opção, mas um marco essencial, tá? Não é uma opção. É algo que não dá para ser ignorado. Não é qualquer coisinha. Né? Mas um marco essencial e não negociável. Ela é considerado o catalisador indispensável para uma sequência de eventos transformadores. Lembrando, meus amigos, você tem que lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. E quando você lida com muitas coisas ao mesmo tempo, na mesma região, você tem que ser sábio. Porque não adianta você tomar uma medida extrema e comprometer outras prioridades. Então você tem que trabalhar com a prioridade, ou seja,
o elemento principal e os outros elementos que estão associados a este caso devem acompanhar o desenvolvimento e a conquista daquilo que é prioritário. Compreender? No caso, as arcas e as tecnologias. Então, na visão do Loirão, olha, eu não posso, no momento eu quero os meus inimigos próximos de mim. Porque próximos de mim eu consigo acompanhar os seus movimentos. Então vamos fazer uma trégua, vamos colocar dessa forma. Mas, no entanto, vou ficar de olho. Lembrando que a influência americana está se expandindo, é só ver o acordo com o Paraguai. E, provavelmente, isso está próximo de acontecer, haverá a substituição, uma transição de poder na Venezuela. E isto vai respingar, logicamente, aqui no continente sul-americano. Compreenderam? Então a prioridade é o seguinte: eu vou controlar, não vou deixar esse país se envolver, por exemplo, com o meu concorrente Dragão, né? O Dragão não pode, porque o acordo ainda não foi firmado. Em abril, o Loirão vai se encontrar com o Xichao, né, que é o Xi Jinping, que eu tenho que mudar o nome mesmo. Entenderam? Então isso ainda está um tanto pendente. Então existe esse risco. Então, você tem que tomar cuidado. Pois é. Ativação planetária, presta atenção. É uma transição no estado energético consciencial da Terra. Então, ativar as arcas é garantir a transição planetária. Eu acho que isso não é uma coisinha. Penso eu que não é uma coisinha. Ativação controlada da presença de tecnologias exógenas. A alteração definitiva do status geopolítico e energético global. Isso é uma mudança efetiva. A distribuição subsequente de tecnologias resultantes. Portanto, a manobra aparentemente econômica revela-se em sua camada fundamental, uma fase inicial de uma corrida pelo controle de tecnologias transformadoras. O domínio sobre as terras raras de Goiás e o potencial artefato enterrado não representam meras jogadas comerciais, mas peças centrais em um tabuleiro global que definirá quem detém a soberania sobre o próximo salto evolutivo e tecnológico da humanidade. Pois é. E sabendo disso, os escuros estão tentando sabotar. Quer prova? Aqui está a evidência. Morador do norte de Minas Gerais, um abraço, um beijo aqui, se por um acaso tem alguém de Minas Gerais assistindo a live. Brasil. Mandou um vídeo compartilhado por um vizinho que está desesperado com o aparecimento de luzes e desaparecimento de animais. Lembrando que esse negócio de OVNI que some com vaca, gado, não é novidade. Isso acontece, por exemplo, na Inglaterra, nos Estados Unidos. E isto é fomentado e engendrado pelos sites negros. Numa operação psicológica. Buscando vender e propriedades mais rápido possível. O mais incrível foi o vídeo que ele compartilhou. Ele está querendo vender a propriedade, porque ele não aguenta mais, sendo perseguido por esses OVNIs o tempo todo. O mesmo que aconteceu, por exemplo, na Operação Prato, que foi orquestrada também pelos sites negros. A filial, no caso, que se encontra no Brasil. A franquia. Lembrando que o seu CERN, o seu QG principal, se encontra nos Estados Unidos. Já estamos em contato em breve, vamos compartilhar mais detalhes. Tentar marcar um vídeo de campos com vigília. Pois é. E ele registrou isso aqui, desesperado, tá, no vídeo. Se vocês quiserem, eu posso compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês rapidamente. Vamos compartilhar. Meus amigos, uma realidade multifacetada. O que acontece é um problema muito sério. As pessoas acham, infelizmente, o que acontece na superfície não tem nada a ver com o que acontece no mundo underground do serviço espacial. Desculpe, sinto lhe dizer. As coisas estão conectadas. E agora, mais conectadas ainda. É que a maioria não consegue realmente interpretar isso corretamente. Vamos lá. Tá aqui. Pessoal, já há vários dias que o sítio tem sido sobrevoado, invadido. E, gente, estamos sendo atacados por uma nave espacial. Eu vou mostrar pra vocês. Olha só onde ela tá. Ela tá sempre ali nos observando. O outro dia, ela tava aqui desse lado.
Olha isso, gente, que situação. Olha só, vocês estão conseguindo ver? Vocês vão observar, atrás daquela árvore lá, ó, vai despontar agora. Misericórdia. Olha só a luz dela, tá vendo, gente? Olha só no meio. Olha isso. É uma nave espacial invadindo a região de Jaíba, no norte de Minas. O Brasil todo... Pronto, já é o suficiente. Já é o suficiente. Moradores sendo aterrorizados nesse local, como vocês podem perceber. Mas isso não é um caso isolado, não. Está acontecendo em outras regiões do Brasil. Tá bom frisar aqui, como irei demonstrar e provar. Vamos lá. Luz anômala perseguiu moradores e impõe ataque de recolher no interior de Piauí. Se tem alguém no Piauí também aqui na live, pode se manifestar. Nas últimas semanas, moradores da localidade de Casageiras, lembrei de Colares, Operação Prato, na final da década de 70, e das áreas próximas a povoados de Lameirão, na zona rural de Barras, Piauí, tem relatado o aparecimento de luzes não identificadas que surgem por volta das 8h30 da noite. Em alguns casos, permanece até a madrugada. Feixes de luz que estão atacando as pessoas, ou seja, uma situação similar, idêntica ao que aconteceu no final da década de 70, na denominada Operação Prato, lá em Colares do Brasil, onde a população foi atacada por um feixe de luz, onde o sangue era sugado, literalmente, das pessoas. Onde teve vários fenômenos que foram subsequentes, porque geralmente os sites negros fazem esse acordo com seres sobrenaturais, ou seja, extrafísicos negativos. Então eles vêm com a operação psicológica e os seres extrafísicos vão disseminar o medo, e eles se alimentam do medo, literalmente da força vital das pessoas. Então um acordo que é muito bom para ambos os grupos, tanto para o grupo humano maligno, assim como esses seres malignos também. Pois é. Reportagem aqui na televisão. E isso está associado com a Arca de Caldas Novas, que foi agora apoderada pelos Estados Unidos, como eu irei demonstrar para vocês. Operação Prato no Brasil, no final dos anos 70, foi orquestrado pela agência de 3 letras, em conluio com o governo brasileiro, para gerar pânico. Lembrando que nessa ocasião era o governo militar. Então, o Brasil sempre teve governo escuro, tá? Desde o tempo militar, era sócio dos sites negros. Para gerar pânico e demonizar. Tempo do governo militar, tá aqui. Década de 70. Para gerar pânico e demonizar os extraterrestres. Os ETs não atacaram ninguém. Foi tudo uma encenação utilizando naves de tecnologia reversa. ARVs. Naves de reprodução alienígena. Dr. Steve Greer. Inclusive, o Dr. Greer tem documentos para provar isso. Não é o disse que disse. Inclusive, quem comandou essas operações foi o coronel Iurangê de Holanda Lima, já falecido. Depois dessas operações, ele sofreu também de possessão demoníaca, entre aspas, né? Esses seres conseguem realmente trabalhar na sua psique, sem falar de fenômeno Poltergeist, que a gente tratou, inclusive, no nosso webinar, que está tudo associado. Como acontece, por exemplo, no rancho Skinwalker e no rancho Bradshaw. Tá aqui. Luz misteriosa ainda causa pavor em Viseu. Luz misteriosa apavora Viseu. Parece que estão repetindo o mesmo roteiro. Parece não, estão repetindo o mesmo roteiro do final da década de 70. Além disso, as operações clandestinas foram responsáveis por barbarizar aldeias indígenas, verdade, e aterrorizar e molestar pessoas na Operação Prato Brasil, no final da década de 70. E recentemente no Peru, onde a tribo Iquitu foi atacada. Então reapareceu ali na Amazônia peruana, onde a tribo Iquitu foi atacada, e agora já atravessou a fronteira e veio para o Brasil. Os indígenas também, em vários locais, também estão sendo atacados pelos sites negros. E estão querendo colocar na conta dos extraterrestres para demonizá-los. E por que eles estão fazendo isso? É só juntar as peças. Os Estados Unidos se apoderaram da Arca, um contrato, um acordo, velado, e tem que ser velado mesmo, porque se refere à tecnologia exógena, ok? Lembrando que a Arca do Brasil, provavelmente, segundo o próprio JP, será uma das primeiras arcas que vai ser ativada, né? Que vai sair do subsolo e sobrevoar o Brasil. Uma arca gigantesca. Já imaginaram isso? E os escuros lembrando, bom, agora eles podem ativar a arca. Vamos fazer o que a gente vai fazer? Vamos demonizar os extraterrestres. E é isso que eles estão fazendo.
numa operação psicológica. Já se precavendo. Estão entendendo agora? Espero que tenham compreendido. Jacques Vallée, pesquisador, também autor da hipótese interdimensional, né? Isso, Jacques Vallée, em 1985 admitiu e apresentou um documento da CIA, onde dizia que esses OVNIs de engenharia reversa eram os responsáveis pela Operação Prato no Brasil no final da década de 70, e que estavam molestando índios, aldeias pelo mundo, sem falar de abduções forjadas. Pois é. Estou seguindo o mesmo script do final da década de 70. Aqui, produtores rurais encontram 17 bois desencarnados com sinais de violência na fazenda de Minas Gerais. A causa desconhecida. Pois é, aqui uma notícia antiga, mas é importante recuperar. Povo que tudo, a Amazônia relata ataques noturnos de seres estranhos. Formação de 2023. Agora, essas últimas que eu trouxe são super recentes, aconteceram agora. Operação psicológica e sua conexão com ativos estratégicos de Caldas Novas. Primeiro, operação psicológica em expansão. Uma operação de natureza psicológica, interpretada como um tubo de ensaio para uma futura falsa invasão alienígena, está em franca expansão geográfica. Seu rastro inicia em Casageiras, avança para a região do povoado de Lameirão, zona rural de Barras, Piauí, e tem seu deslocamento mais recente reportado no norte do estado de Minas Gerais. Esse padrão de dispersão para áreas rurais é da menor estrutura, sugere uma ação coordenada de teste e normalização de narrativas. Então, por isso que eles usam locais afastados. Porque é só um teste, para ver se as pessoas vão ficar com medo de verdade e aterrorizadas. E parece que está dando resultado, infelizmente. Porque esses moradores, com certeza, não assistem o meu canal e nem sabem quem é o Dr. Steve Greer. Infelizmente. Infelizmente. Por exemplo, se esses moradores aqui de Minas Gerais, esses moradores do Piauí, se reunissem 5 pessoas e fizessem um protocolo de contato, eles seriam protegidos. Se fizessem meditação de verdade, nada disso estaria acontecendo. Mas, quando você é tomado pelo medo, pelo pânico, você está autorizando que esses seres possam fazer o que quiser com você. É uma espécie de contrato. Então, para o universo, entenda uma coisa de uma vez por todas. Quando você entra em pânico, você está assinando um contrato com seres negativos para fazer o que quiser com você. Você assinou. Alguém fala, mas por que está acontecendo isso, meu Deus? Pois é, você assinou com medo. Com a sua energia. A gente assina contratos através da nossa energia e com a nossa vibração. Apenas pena, é uma pena mesmo que as pessoas não tenham essa percepção. Infelizmente. A sincronicidade temporal com o interesse estratégico dos Estados Unidos. A orquestração desse fenômeno coincide precisamente com o período em que os Estados Unidos consolidaram o controle estratégico sobre 2 ativos cruciais em Goiás. A exploração exclusiva de terras raras de Minas Serra Verde, via acordo de 465 milhões de dólares, e o acesso e o monitoramento suposta Arca, enterrada no subsolo de Caldas Novas, uma formação anômala idêntica ao sítio da Usantia e do Novo México. Como vocês podem observar, que acompanha o canal sabe muito bem disso. Arca do Brasil. Google Earth. Pois é. Três. A hipótese estratégica, controle da narrativa para um evento iminente. Conforme sugerido por fontes como o denunciante JP, a Arca de Caldas Novas é candidata, presta atenção, o JP falou isso no canal, é candidata a ser a primeira dessas estruturas a ser ativada ou a decolar. Entenderam agora? Para mim faz muito sentido. Se você achou isso interessante, pós-live, dê a sua opinião. Eu faço questão de ouvir. A operação psicológica em curso no Brasil, portanto, não é aleatória. Ela cumpre uma função estratégica clara, semear uma narrativa pública de falsa invasão alienígena em regiões propícias. Quarto, objetivo da manobra, demonização e subversão. Ao pré-associar o fenômeno das arcas ou de eventuais manifestações aéreas que porventura possam surgir com coisas do mal, coisas ruins,
Então, de repente, a arca aparece, todo mundo vai associar, é aquela mesmos seres que apareceram em Minas Gerais, é do mesmo grupo. Compreenderam? Isso é técnica psicológica e é bastante eficaz. A pessoa já vai associar automaticamente. Incomuns a uma narrativa de invasão hostil e falsa a operações busca, vamos lá, demonizar o evento real de uma possível ativação, manifestação tecnológica avançada. Subverter a percepção pública, transformando um potencial marco de descoberta ou contato em uma fonte de medo e pânico controlado. Criar cobertura plausível para qualquer atividade anômala ou militar na região, atribuindo a uma simulação de invasão ou uma crise fabricada. Pois é. Conclusão, uma jogada no tabuleiro da divulgação. Esta operação é uma peça integrante do cenário maior, descrito no relatório de dupla jogada. Dupla jogada. Enquanto uma facção, chapéus brancos, trabalha para ativar e controlar a tecnologia das arcas, visando uma divulgação ordenada, facções adversárias, no caso dos sites escuros, ou interesses geopolíticos concorrentes, podem estar executando uma campanha de desinformação para contaminar o ambiente cognitivo. O objetivo final é roubar o controle da narrativa. E, na verdade, o controle da narrativa é a coisa mais importante no momento. Por isso que as Big Techs, pro loirão, é algo fundamental. Porque se você não controlar a narrativa, realmente não adianta nada nessa altura do campeonato. É uma peça fundamental para o checkmate final. Assegurando que quando o evento inevitável ocorrer, a reação pública seja de medo e dependência das autoridades, que orquestraram uma falsa crise, e não de admiração ou despertar coletivo. Pois é. A resposta é espiritual e estratégica. Os protocolos C5 como antídoto, Dr. Steve Greer. Diante da operação psicológica que busca semear o medo e falsificar a narrativa do controle, surge a resposta orgânica imune do Brasil. A vibração coerente, pensamento coerente e deliberada dos despertos, comprometidos com protocolos de contato C5, meditação e união sagrada. Parece que vocês do Brasil, nós do Brasil, vamos ser os protagonistas da divulgação. Estamos sendo convocados agora. E somos uma peça indispensável para que esse processo possa realmente ser concluído. Então se sinta honrado nesse momento. Honrado. Não veja isso como um peso, porque a partir do momento que você enxergar isso como um peso, você já se torna inapto para cumprir esta missão sagrada. Esses indivíduos e grupos não são meros observadores, são agentes ativos de uma contranarrativa energética e experiencial. Sua prática disciplinada, focada em intenção pacífica, consciência expandida, abertura e comunicação interdimensional, cria um campo morfogenético de ressonância oposto à frequência do medo e da manipulação. Então, portanto, se os senhores e as senhoras meditarem de verdade, pensamento coerente, porque não adianta nada falar e contradizer o seu inconsciente que diz que não. Você fala que sim, sua mente vigil, mas a sua mente inconsciente fala não. Isso não funciona. Por isso que tem que ter um pensamento coerente, como bem disse o Dr. Robert Moore, do projeto Gateway Experience. Então, protocolos psíquicos só funcionam com um pensamento coerente. Esta é a base para que qualquer prática que você tente fazer tenha resultado de verdade. Tá? Sua prática disciplinada focada em intenção pacífica, consciencial expandida e abertura de comunicação interdimensional cria um campo morfogenético de ressonância oposto à frequência do medo e da manipulação. Para que esses seres aqui possam criar essa interface, mudar o nível de consciência e anular o medo, anular a mentira, mudar a linha do tempo. Então a própria estrutura da realidade vai conspirar ao favor da luz. Estão compreendendo? Porque esta metodologia é exatamente a usada pelos escuros, e é assim que eles têm êxito. Porque eles fazem acordos com seres negativos extrafísicos.
A partir do momento que um pequeno grupo de pessoas cria essa interface, essa ponte, e a Curia Matê deixa de ser meras palavras jogadas ao vento, muda tudo. E quem está falando isso não sou eu, é o Dr. Steve Greer. São os Buenas Verdes, Michael Batista, Michael Herrera, ex-fuzileiro naval. Sem falar do Jake Barber. Aqui, manifestação. Esse ser aqui, no caso, ele curou várias pessoas, tá? Em sessões de protocolo C5. Esse aqui é de Andrômeda. E esse aqui é um outro ser interdimensional. Maravilhoso. Maravilhoso. O mecanismo de desmascaramento. O Dr. Greer, ele trabalha em todas as frentes. Ele trabalha na frente espiritual e também trabalha na frente técnica. É como se ele assumisse a responsabilidade. E não terceiriza isso para ninguém. Ele assume a bronca. E está na hora de nós assumirmos a nossa responsabilidade. E é simples. Protocolo de contato. Coisa simples. União sagrada. Deveria ser coisa simples. Deveria ser fácil. Deveria. Mas às vezes não é. Meditação. A operação psicológica depende da possibilidade da credulidade medrosa da população. Os praticantes do protocolo C5 operam no extremo oposto, com soberania espiritual, discernimento e uma conexão direta com fontes benevolentes. Esse contraste, quando manifestado publicamente em eventos ou relatos verificáveis, age como um detector de falsos positivos cósmicos. A autenticidade profunda de uma experiência de contato C5 legítima, marcada por êxtase amoroso, cura e comunicação clara, expõe por contraste a artificialidade grosseira e o caráter hostil dos contatos fabricados pelas narrativas de invasão. Que nem contato é, né? São seres extraterrestres fake. Seres sintéticos. Que são produzidos na base Dulce, assim como também na Austrália. Em Penny Gap. Pois é. O Dr. Greer esteve lá, tem várias testemunhas, confirmam isso. Sensacional. A supremacia do contato real. Enquanto operações falsas oferecem apenas medo e submissão, os protocolos C5 facilitam contatos reais, que se autovalidam através de seus frutos. Como diz Jesus, pelos frutos vos conhecereis. Esses encontros trazem consigo milagres de cura física e emocional, expansão de consciência e bem-estar espiritual profundo, comunicação que transmite sabedoria, paz e uma visão cósmica unificadora. Maravilhoso. 3. A conclusão. A batalha pelo campo da consciência. Portanto, os espertos brasileiros, olha só isso aqui, mensagem do Dr. Greer. Portanto, os despertos brasileiros engajados nos protocolos C5 são imprescindíveis. Eles são a linha de frente, não militar nessa batalha, tá? Que não é palavras textuais, mas pelo contexto, tá? Apesar que esse texto é meu, bom frisar aqui, bom fazer essa ressalva. Eles são a linha de frente não militar nessa batalha. Sua missão é ancorar uma frequência tão alta, inequívoca de contato real e positivo, que a narrativa de falsa invasão se torne insustentável, dissolvendo-se como neblina ao sol. Eles não combatem a falsidade com argumentos, mas suplantam com uma realidade superior, tangível. Então, numa guerra espiritual, você combate com energia positiva e não com argumentos. Tem gente que acha que é convencer o outro e fazer um tipo de... ficar tentando convencer o seu familiar que ele tem que pensar desse jeito. Não. A mudança energética do planeta muda o campo morfogenético, ou seja, o nível de consciência. Pena que nem todo mundo compreende isso. Por isso que a Dolores Cannon disse que a missão das sementes estelares é ser. Quando a semente estelar está em conexão com seres e entidades superiores, partindo do seu eu superior, bom frisar aqui, né, do seu próprio eu superior, consegue mudar o ambiente ao seu redor. E mudar até mesmo o nível de consciência das pessoas
que convivem com ele. No seu dia a dia. Pois é. Criando os milagres e as reações positivas que, em última análise, desarmarão a manipulação e abrirão caminho para uma divulgação autêntica e pacífica. Se você não está impressionado, deveria estar muito impressionado. Porque as pessoas tinham aquela impressão que nós éramos apenas uma ilha. Não, nós somos o epicentro. E os despertos, principalmente aqui dessa nação, têm uma grande incumbência sagrada, receberam uma missão sagrada nesse momento. Bom, se a gente recebeu essa missão sagrada é porque o universo entende que a gente é capaz de cumprir. Talvez agora você pense assim, não sou capaz. Mas o universo não entende assim. Ele já viu você fazendo isso antes. Porque são seres interdimensionais. Então eles não estão presos ao tempo linear. Eles já viram você vencendo. Eles já viram você mudando esse país. Não só esse país, mas o mundo. Porque através dessa revelação, o mundo inteiro vai mudar. O mundo inteiro vai ver esse grande milagre. O milagre da ativação das arcas. Porque o milagre da ativação das arcas é o milagre da ativação da consciência. Estão entendendo? É um resultado, é uma consequência do milagre da ativação da consciência que parte do nosso país, do nosso povo. Espero que vocês tenham compreendido. Espero de coração. Na próxima live, eu vou falar aqui, trazer a nova atualização do Dr. Steve Greer, que é espetacular. Olha, eu tenho admiração por esse homem. Tá? Eu tenho admiração. Não concordo com tudo que ele fala, porque o Dr. Greer sabe tudo, ninguém sabe tudo. Mas assim, a disposição que ele tem, eu nunca vi. Porque a maioria só, assim, legal, faz pesquisa. Até eu me sinto, perto do Dr. Greer, eu me sinto constrangido. Porque esse homem ele faz acontecer. Faz lobby. Conversa com todo mundo. Conversa com congressista. Reúne provas. O trabalho dele é realmente excepcional. Tem todo o meu respeito e admiração. Imagine que ele está coordenando uma mega operação, meus amigos. E ele dá alguns detalhes. Lógico que ele não pode falar tudo, né? Óbvio, né? Que ele pode falar, ele fala nessa divulgação. Pois é. Mas é um exemplo. Vamos nos espelhar no Dr. Steve Greer. É um grande exemplo de pessoa. Vamos criar essa ponte, essa conexão. Eu preciso fazer um esclarecimento. Como que os escuros dominam e manipulam as pessoas há tanto tempo? Simples. Eles invocam seres negativos. Eles fazem isso desde tempos imemoráveis. Falei isso no webinário, provei que 4 horas e meia só falando sobre isso. Trazendo inúmeras evidências. E eles vêm com a manipulação, ou seja, com a opressão, e os seres negativos vêm com o medo, porque eles se alimentam do medo, literalmente. Eles promovem mais medo para se alimentar do medo. Esses seres vão se multiplicando, porque eles vão colocando anexos nas pessoas, limitando a capacidade cognitiva e espiritual, sempre utilizando o elemento do medo, da discórdia, do ódio, da vingança, sentimentos ruins. E justamente eles se alimentam desses sentimentos ruins. Então é ótimo. Os escuros precisam do medo, porque o medo é uma forma de controle. Aliás, o medo é o melhor meio ou veículo de manipulação que existe. Porque uma pessoa com medo é totalmente manipulada. Uma pessoa com medo sequer tem capacidade de raciocinar. A pessoa com medo, você fala pra ele, não, olha, se ele tiver com tanto medo, se ele tiver apavorado, você pode falar pra ele fazer uma coisa irracional, ele vai lá e faz. Você pode chegar pra ele, olha, toma gasolina com metanol que vai resolver tudo. Ele vai lá e toma. Ele toma, porque tá com medo. Não consegue raciocinar. O medo, isso é fato, limita a nossa capacidade cognitiva. As pessoas com medo acabam fazendo coisas idiotas, desculpa. É verdade. Então é um contrato maravilhoso.
Agora entenda, se os seres, os despertos, nós fizermos essa conexão com os seres positivos, essa ponte, então nós estamos de um lado da ponte, eles estão do outro. Se essa conexão for feita, meus amigos, eles limpam o planeta. Só que eles não podem limpar o planeta sem esta conexão, assim como acontece com os seres negativos. É o mesmo padrão. É o mesmo padrão. Só que sabe qual é a diferença? É duro falar isso. É que os escuros são obstinados. Eles não vão desistir. Ah, eu tentei invocar um ser aqui, não consigo mais. Eles tentam 2, 3, 4, passa a noite inteira, mas ele vai insistir. E às vezes a pessoa bem intencionada tenta uma vez, não consegui, deixa pra lá. Estão entendendo? Essa que é a verdade. Mas vocês têm o poder. Vocês foram predestinados. Nós somos predestinados. Bom, se os seres extraterrestres nos incumbiram dessa tarefa, é porque eles sabem que nós podemos realizar. E realizá-la a contento. Gratidão. A Curia Matê. Se você achou essa informação pertinente, se você achou que isto vai agregar na vida, não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas, compartilhe esse vídeo e deixe o seu like. Gratidão, gratidão infinita. E a Curia Matê.